Professor Carvalho, por favor. Boa tarde. Queria deixar aqui fazer um alerta, embora respeite as pessoas que estão com o movimento docente. Esse movimento é ilegal e desrespeita a categoria, por mais que vocês digam que não, porque isso aqui é um sindicato e, que eu saiba, vocês são a primeira vez que eu vi presente na Assembleia. Então, a partir do momento que vocês reúnem um movimento que quer passar por cima do sindicato, e nem dizem, nem têm a coragem de dizer que isso é a política do antes, e vocês decidem uma assembleia de greve com quantos sindicalizados? Porque aqui nem 130 nós temos. E vocês agora vêm aqui querer dizer que estão aqui decidindo greve, quando vocês passam por cima de todos nós, desrespeitando a categoria docente. Eu vou dizer mais, os e-mails que vocês me mandaram, eu mandei para o procurador, aquele mesmo que enquadrou nós, porque nós não estamos trabalhando. Então, eu denunciei vocês, quero que vocês saibam disso, respeito a opinião de vocês, mas vocês têm que respeitar esse sindicato. Isso está errado, pessoal. Não se faz greve. Vocês querem fazer greve, o antes quer fazer greve, vem aqui. Vamos debater. Agora, fica espalhando cartazezinhos de greve, porque eu digo para os meus alunos, olha, há professores aqui que estão querendo simular uma greve passando por cima do que é legalmente constituído. Isso está errado. E, professor Nildo Ourix, você está aqui, o senhor não tem autoridade para chegar num texto do boletim e dizer para que nós aqui da PUFSC que voltemos para o Andes. Porque quando o senhor fala, professor Nildo Ourix, que o Proifes é pelego e é, o Andes que você defende, afiliado a Colutas, que é desses partidecos PSTU, PCO, PSTU, é a central da Colutas. Que tipo de independência de sindicato o senhor acha que tem? Um sindicato nacional Andes, que se filia a uma central sindical que é muito politizada, inclusive o IELA, que o senhor preside, que tem uma tendência ideológica que é muito parecida com a do Colutas. Então, o senhor não vem escrever um texto querendo dizer que o senhor sabe de política sindical, quando o senhor sabe que a luta desse sindicato para se desfiliar do Andes foi porque o Andes é uma aberração, porque vocês que eram do Andes tentaram impedir a concretização da nossa separação, usando um argumento escuso, dizendo que o nosso regimento, para que ele fosse validado, para que a gente pudesse se desfiliar do Andes, nossa decisão tinha que ser referendada no CONAD. Quando a gente sabe que os delegados que vão aos CONADs, em várias associações docentes do Andes, são eleitos por meia dúzia. Então, é óbvio que vocês, andesianos, não gostam desse sindicato. Ficam falando que o sindicato está desmobilizado. Agora, eu vou te falar, vai lá no meu departamento, onde está todo mundo trabalhando. Talvez menos eu, porque deveria estar igual a eles, não deveria estar aqui. Por uma simples razão. Porque nós não queremos greve. Você não precisa estar aqui para ver se está a fim de greve. Você pode perguntar nos corredores. Não que a gente está concordando com o governo, mas a gente quer algo que seja mais discutido. E aí o que é que acontece? Nós estamos vendo uma situação onde o governo não vai oferecer mais do que 5%. Então, o único texto que eu vi, lúcido, do professor Gerson, dizendo o seguinte, vamos tentar pegar o que dá, mas não por 4 anos. Onde o senhor discutiu isso? O senhor fica propondo demagogismo de voltar para o Andes. Então, o senhor assuma a sua posição, mas não fica dizendo que a opção Proifes é pelega, como se a do Andes também não fosse. O senhor não está aqui defendendo um sindicato livre. E eu queria deixar um recado para a PUFSC. Não acho viável, diante de tantas assembleias que já foram convocadas e não foram concretizadas por falta de quórum, a gente tem que ficar toda hora convocando a assembleia. Como se a gente tivesse que, no corpo docente, dar uma justificativa, porque essa assembleia que a gente não reconhece, dessa mobilização docente, toda hora está fazendo greve, dizendo que está em greve. Acho que a gente tem que ter a independência. A partir do momento que esse sindicato perder sindicalizado e as pessoas não estiverem acompanhando o que acontece, aí eu acho que acende um sinal vermelho na PUFSC. É isso que eu tinha a dizer. Me desculpa a minha indignação, mas eu não concordo com a sua posição, professor, e nem com a dos meus colegas que estão aqui querendo forçar uma greve. Professora Elaine? Sim, professor. Lembrando que está concluídas as inscrições, fechadas as inscrições, com o professor Marcelo, professor Soraya, professor Gelson, professor Rogério Portanova. Eu tenho uma inscrição, não sei o seu nome, professor. Antônio. Então, o professor Antônio é o último inscrito. Professor Marcelo, por favor.
Eu vejo várias contradições nas falas aqui, né? O colega falou que, e o professor Nildo também, que a greve é a categoria que constrói. A categoria ela constrói ou não, porque nós temos um sindicato e 130 pessoas não vieram aqui, vieram parte delas. Isso diz alguma coisa. O colega da pedagogia não tem 130 pessoas sindicalizadas dispostas a vir aqui. O colega lá do CFH que falou, você não consegue trazer um mínimo para vir aqui 130? E se conseguir, tiver a greve, a votação, será que vocês não conseguem trazer tantos para decidir? Aí falam outros mitos aqui. Serviço social em greve. Não sei, antropologia, sei lá, em greve. Matemática não está em greve. Física não está em greve. E se tiver greve, a gente vai dar aula. Sabe por que vai dar aula? E aqui eu vou falar uma coisa que dói muito. Porque quando eu falo isso para vocês, eu estou falando amanhã, já falei isso na olho dos meus estudantes, porque eu não faço greve. Porque a greve, ela precariza o meu trabalho e a formação de jovens que esse país depende demais. Porque a gente, quando ensina o nosso conteúdo, o aluno ele vai ali, e ele está doido para pôr a gente na parede e pôr a gente em problema. E eu gosto e falo para os meus alunos, ó, me põe na parede com uma pergunta. Porque isso me obriga a estar preparado, e se eu não sei, eu vou dizer eu não sei. E todos os alunos têm esse direito de chegar para o professor e chegar e pôr na parede e dar uma boa aula. E não é fazendo greve, depois dando um trabalhinho de 2 semanas, que o cara consegue dizer que está tendo a qualidade. Então, vocês que estão dizendo greve, estão precarizando, eu, sinceramente, não vou entrar no mérito de como vocês conseguem repor uma aula com o mínimo de boa aula, de bom conteúdo, tendo que correr, porque eu não consigo, nenhum dos meus colegas consegue. Outro ponto, falar esse negócio aí de greve geral, a UFRJ é uma anomalia. Porque quando a UFRJ entra em greve com assembleia de meia dúzia. E a física, a engenharia nunca faz greve lá na UFRJ, eu sei porque tem amigos meus lá. Então, pode falar de Paraná, só que antes de falar me diz, a assembleia teve quantas pessoas deliberando? Outro ponto, professor, eu acho que a PUFSC, a diretoria, tem sim. Aí um contraponto à fala do professor Nildo. Vocês têm o direito de se posicionar. Mas vocês têm o direito de se posicionar também, escutando o que a categoria está querendo que vocês pensem. Você pode dizer, mas também você pode se pautar pelo que você vê da categoria. Então, eu vou pôr um desafio. Põe pedagogia, 130 aqui. CFH, põe 130 sindicalizados. Essa assembleia ia ocorrer. Por que vocês não conseguiram pôr? E, para fechar, vamos esquecer essa visão de que o sindicato tem que estar se miscuindo em políticas de ambiente. Isso é muito bom. Quer fazer? Junta um grupo de notáveis aí e vai lá discutir em Brasília tudo quanto queira. O sindicato, para ele poder ter uma base unificada, ele tem que se deter numa pauta mínima que diz respeito à carreira. Não vai misturar bolivianismo, sei lá, MST. Isso não vai agregar as pessoas. Sindicato, professor, é quando a gente precisa entrar na justiça lá para rever uma medida judicial que não é de interesse dos professores. Quando nós temos, só para completar, a nossa progressão funcional, e lá o MEC diz que não vai considerar aquele interstício, né, entre um e outro, isso a gente tem que lutar. Eu quero um sindicato para isso, eu não quero saber se o senhor é comunista, liberal, integralista, o que seja. Eu quero que você represente, tirando a sua ideologia de fora do sindicato, algo que nunca houve aqui. Entendeu? Então, ó, podem vir com esse discurso, mas para ter legitimidade, tragam 130 pessoal da educação, CFH. Aí eu posso até acreditar que o discurso de vocês tem um fundamento. Obrigado, professor. Professora Soraya.